Vinho. Espírito. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, ó, não se encha de vinho, mas se encha do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está perto de você, vê se ela tem já o Espírito Santo, se ela está cheia. Dá uma olhada, e se ela dá um sorriso para você, é que o Espírito Santo já está dentro dela frutificando. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Eu não vou ser prolixo, porque eu preciso terminar no horário que eu vou trabalhar daqui a pouco. Glória a Deus. Queridos, eu estou um pouco nervoso, porque eu estou diante de um texto que o Senhor colocou no meu coração, e eu entendo o peso da responsabilidade de trabalhar esse texto. Por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque esse é um texto de suma importância para a igreja do Senhor Jesus. Quando eu leio esse texto, eu percebo que o apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja que existe um dever dentro do nosso meio aqui como comunidade de ser cheio do Espírito Santo. E não é uma opção que você tem, é uma obrigação que o crente em Jesus seja cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, nós temos que entender que em toda a palavra de Deus existem dois tipos de texto. Falei hoje de manhã com os jovens ali. Existe o texto normativo e existe o texto narrativo. Por favor, William, coloca para mim 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 4. Aqui eu tenho um exemplo de texto narrativo. Olha o que diz. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. Quem? Betseba, tá? E ela veio, e o que ele fez, meus irmãos? Se deitou com ela. Perceba que esse texto, ele é narrativo, ele está contando uma história. Não é porque está na Bíblia que eu vou também mandar trazer uma mulher e vou me deitar com ela. Não é uma ordem direta que a Bíblia está dando. Ela está só contando, irmã Renata, uma história. Então isso é uma narração. Agora o texto que nós estamos lendo aqui, Efésios 5,18, ele é imperativo. Ele está dizendo, você não deve se encher de vinho, em contrapartida, você deve se encher do Espírito. Paulo diz assim, talvez se você tiver vontade, talvez se você tiver oportunidade, ou se você quiser, não, ele está dizendo, deixa de se encher de uma coisa e se encha de outra coisa, que é uma ordem direta, é uma ordem para a minha vida e para a sua vida. Só que, irmãos, andando por aí, conversando com muita gente, quando a gente fala com algumas pessoas sobre ser cheio do Espírito Santo, eu percebi que muitas pessoas viajam na maionese quando vai falar desse assunto. Eu pergunto, o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Aí tem gente que fala, precisa orar, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, precisa se consagrar, precisa buscar a Deus, tá? Tudo isso é importante. Só que essa é a nossa opinião. Nós devemos perguntar o que o texto sagrado está mandando nós fazermos. Por isso, eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Porque se eu puder colocar um tema nessa mensagem, nessa noite, rápida, é como eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo. E talvez eu estou falando aqui, você está olhando para mim, essa é uma dúvida que você tem. Porque a Bíblia, ela dá a receita. Paulo é usado por Deus para dizer, não se encha de vinho, mas se encha do Espírito. Mas ele dá a receita de como eu posso fazer, e depois ele vai dar a entender como eu sei se eu estou realmente cheio do Espírito Santo ou se eu estou cheio de mim mesmo, da minha própria soberba. Se não estiver de acordo com o texto sagrado, se não estiver de acordo com o que a Bíblia está dizendo, às vezes o que você sentiu foi só um arrepio, às vezes o que você sentiu foi só uma emoção, mas o Espírito Santo, ele não é arrepio e muito menos emoção, nem uma força ativa, nem um gás, nem um líquido, como os testemunhos de Jeová afirma. O Espírito Santo é uma pessoa bendita e santa que se move no nosso meio. Inclusive ele está aqui na igreja nessa noite já falando ao nosso coração. Eu quero encher você, eu quero batizar você, eu quero usar você, mas você precisa entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu olho esse texto e eu falei, pastor, que eu ia ficar calmo, deixa eu respirar.
texto, irmão, e eu percebo que Paulo chega em Éfeso no capítulo 18 de Atos. É a primeira vez que ele chega em Éfeso. Aí ele vai embora. Só que depois ele volta, porque naquela época, lá ainda no capítulo 18, o tal de Apolo estava lá pregando, mas ele não conhecia a salvação em Cristo Jesus. E eu começo a observar que da segunda vez que Paulo chega na cidade de Éfeso, Samuel, ele fica 2 anos pregando. Ele fica 3 meses na sinagoga, só que o pessoal manda ele vazar da sinagoga, porque religioso, fariseu, não aguenta ouvir a instrução da palavra de Deus. Porque fariseu e gente que fica na religiosidade, ele não consegue parar para ouvir uma mensagem bíblica. Ele não consegue ver que a Bíblia é mais importante do que a tradição religiosa que ele professa. Eles expulsam Paulo da sinagoga. Só que Deus abre a porta para uma escola de um homem chamado Tirano. Paulo fica 2 anos ensinando lá nessa escola sobre o Evangelho, sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo ensina nessa cidade e milagres, conforme Atos 19, a partir do versículo 11, acontecem naquela cidade. E aí eu fico observando que quando você é fiel à palavra de Deus, as coisas acontecem. Não precisa inventar moda, não precisa inventar a história da carochinha, porque a palavra de Deus ela é suficiente para salvar o pecador do pecado. Paulo começa a ensinar e aquele povo se converte. Tanto é que é o único lugar que a Bíblia vai dizer que Paulo faz coisas extraordinárias, sinais, prodígios e maravilhas, que até o lenço de Paulo, ele alcançava as pessoas que não podiam vir na igreja, e elas eram curadas em nome do Senhor Jesus. Mas abrindo parênteses aqui, esse lenço aqui, ele é para quem não pode vir. Esse lenço aqui é para quem é impossibilidade de estar no culto. Aí Deus usou isso para salvar e para curar as pessoas. Mas quem pode vir no culto, recebe milagre no culto. Não precisa ficar indo atrás de lenço, de óleo ungido, de pedaço de madeira, de cruz, de crucifixo por aí não. Porque Deus ele cura no culto. É na ministração da palavra que as coisas acontecem. Paulo é usado poderosamente. E aí o pessoal começa a perder o foco, porque Paulo está sendo usado por Deus. Aí a Bíblia vai mostrar, lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 13, que os filhos de um sacerdote chamado Cefo, eles viram a fórmula que Paulo usava. Paulo expulsava os espíritos malignos em nome do Senhor Jesus. Eles falaram, Paulo está fazendo, eu vou fazer também. Eles chegam lá com uma pessoa endemoniada e diz assim, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te repreendo. O endemoniado olhou para os 7 filhos de Cefo e disse assim, Paulo eu sei quem é, e Jesus eu conheço muito bem, mas vocês quem são? A Bíblia diz que ele se apodera de 2 deles, dá uma pisa, irmão, sabe, uma surra de Paulo, que eles fogem envergonhados e nu. O temor cai sobre a cidade de Éfeso, porque não adianta você querer usar o nome de Jesus para se promover pessoalmente. Não adianta você querer usar o Evangelho para se autopromover, para aparecer ou para dizer que você é poderoso, porque a Bíblia diz que quem tem que aparecer aqui é Ele, a glória toda é dEle, o poder é dEle, o louvor é dEle, e a glória seja dada ao nome dEle, porque é Ele que faz todas as coisas no nosso meio. Sabe o que acontece com aquele povo? A Bíblia diz que acontece um tumulto. Um homem chamado Demétrio, ele reúne a cidade e diz assim, olha, esse Paulo está incomodando a cidade, porque ele vem pregando uma mensagem de santificação, de santidade, de pureza, dizendo que só Jesus é Deus. E agora nós estamos caindo em descrédito, porque nós vivemos vendendo o nicho da grande deusa Diana ou Ártemis. Então a nossa fonte de lucro está sendo jogada fora, porque a Bíblia diz que eles lançam fora mais de 50 mil quilos de prata, jogam fora, porque eles viram que não adianta servir um Deus com um D pequeno, que nada faz, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não pega, tem perna, mas não anda, e eles ficaram acendendo vela, batendo tambor, fazendo tudo, mas a Diana não podia fazer nada. E Paulo chega e quando ele falava em nome de Jesus, o cego enxergava, em nome de Jesus o aleijado andava, as pessoas eram salvas, e aí o povo começou a jogar fora os nichos da deusa Diana. Aí o Demétrio falou, mexeu no bolso, vamos ficar pobres. Eles pegam seus livros de feitiçaria, eles queimam em praça pública, reconhecendo que só o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome de Jesus. É nesse período
que Paulo está na cidade de Éfeso. No capítulo 20 ele se despede. Depois ele vai preso para Roma, numa casa alugada. É dali que ele escreve para os crentes que estão na cidade de Éfeso. É Tíquico que leva essa carta para os Efésios, onde Paulo agora chega no capítulo 5, ele vem trabalhando sobre o Espírito Santo. E terça-feira eu fiquei maravilhado aqui com o pastor Valmir Alane, que ele pregou, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e o Espírito Santo continua falando aqui no Esmeraldina nessa noite, aleluia. Paulo vem na Epístola aos Efésios falando do Espírito Santo, só que quando chega no capítulo 5, ele vai falar de moralidade, ele vai falar que nós precisamos nos atentar e fugir das coisas do mundo. Observe na sua Bíblia, por gentileza, o versículo 15. Olha o que ele diz no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16. Redimindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mano, na cidade de Éfeso tinha um deus chamado Baco, para os romanos, ou Dionísio para os gregos. Esse Deus, com D minúsculo, ele era o Deus do vinho e da bebida forte. Daí vem a palavra bacanal. Hoje, transliterado para a religião da Umbanda, o pessoal chama de Zé Pelita. É da bebida, é da dissolução. Paulo está dizendo, agora que vocês são crentes, agora que vocês têm a instrução, vede quão prudentemente vocês devem andar, não como essas pessoas do mundo jogadas a qualquer tipo de coisa. Agora vocês são crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo. A procedência de vocês tem que ser como pessoas santas, como pessoas dignas de carregar a presença do Espírito Santo. Aí chega o versículo 18, ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Por que Paulo está dizendo isso? Porque dentro da cultura de Éfeso, o deus Dionísio era adorado com cultos onde a bebida era dada à vontade. As pessoas bebiam tanto que elas começavam a falar o que não devia, elas começavam a fazer o que não devia. A pessoa, quando está embriagada, ela perde o poder de raciocínio, tanto é que quando bebe não pode dirigir, porque pode matar alguém dirigindo. A bebida tira totalmente a sua consciência do normal. Você começa a falar demais e só coisa que não presta. Quando a pessoa está bêbada, ela fica descontrolada, porque a bebida domina o homem. Já o Espírito Santo, ele transforma o homem. A bebida, ela altera a consciência do homem, mas o Espírito Santo, ele ilumina a nossa consciência. Louvado seja Deus. A bebida produz excesso de descontrole, já o Espírito Santo produz equilíbrio e domínio próprio. A bebida gera arrependimento doloroso, já o Espírito Santo gera arrependimento que conduz à vida. A pessoa que está embriagada, ela não responde por ela mesma, dentro dos seus sentidos normais. Mas a pessoa que está cheia do Espírito Santo, quanto mais cheia do Espírito Santo ela está, mais domínio próprio ela tem. O que está cheio de bebida forte, ele fala o que não deve. Quem está cheio do Espírito Santo fala só o que convém. Ele fala só aquilo que é lícito falar. Ele não abre a boca para falar mal de ninguém. Ele não abre a boca para murmurar, para desdenhar, para denegrir. Mas ele abre a boca para louvar o nome santo do Senhor Jesus, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Dito isso, queridos, eu olho para esse texto agora a partir do verso 18. Por favor, acompanhe comigo com todo cuidado. Eu encontro na Bíblia muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo desde o Antigo Testamento, como Bezalel em Êxodo 31, versos 2 e 3. O Espírito Santo entra naquele jovem para ele ser capacitado para construir os utensílios do tabernáculo. Eu olho ainda no Antigo Testamento, Moisés em Números 11, 25, quando o Espírito Santo capacita a liderança que vai ajudar Moisés a governar e a dirigir o povo. Eu vejo Josué em Deuteronômio 34, 9, quando o Espírito Santo entra nele e capacita ele para dar continuidade no trabalho que Moisés havia fazendo. Eu vejo Davi em 1 Samuel 16, 13, que fala que então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e nisso mudou a vida daquele homem ainda mais para melhor. Já no Novo Testamento, Lucas 1,15, eu vejo João Batista cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Eu vejo Isabel, a sua mãe, em Lucas 1,41, cheia do Espírito Santo. Eu vejo Zacarias em Lucas 1,67, que ele foi cheio do Espírito Santo e profetiza. Jesus, a Bíblia diz em Lucas 4,1, que ele estava cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus. Na igreja primitiva, em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, 31, todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, verso 3, escolhei homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Atos 7, 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. Aqui está falando do diácono Estevão, quando ele estava sendo apedrejado e morto. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, ser cheio do Espírito Santo, a unção de Deus sobre a sua vida vai atrair dois tipos de pessoas. Vai atrair amigos e vai atrair inimigos. Vai ter gente que vai querer puxar o seu tapete se você for cheio do Espírito Santo. Vai ter gente que vai querer falar mal de você se você for cheio do Espírito Santo. Mas pode falar mal, pode se levantar, pode falar o que quiser. O importante é o que está dentro de mim, é bem maior do que aquele que está no mundo. O importante que está dentro de nós, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, é o Espírito Santo da verdade que nos conduz para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E eu olho que o Espírito Santo está. Mas eu pergunto, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Se Paulo está dando uma ordem no texto normativo em Efésios capítulo 5, verso 18, sede cheios. Os próximos versículos, meus irmãos, ele vai mostrar como. E é aqui que eu queria falar com vocês. Observe a sua Bíblia, o versículo 19. Ele diz no 18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No versículo 19, ele vai falar a primeira maneira que eu posso fazer, que você pode fazer para ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, se você tiver a intenção de obedecer esse mandamento, se atente agora. O verso 19 diz, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa aproveitar a oportunidade, porque está dizendo assim, ó, falando entre vós. Vós é plural, são pessoas reunidas diante do nome do Senhor Jesus, que estão ali para edificação mútua e adorar o nome dele. Paulo está dizendo, para você ser cheio do Espírito Santo, quando você estiver numa igreja como essa, nessa noite, cheio de gente, cheio de pessoas, não perca tempo com coisa que não edifica, mas abra sua boca para falar hinos, para falar salmos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Calma que eu vou aprofundar mais. Salmos, irmãos, é palavra. Quando a gente se reúne tem que ter palavra. Ele fala de hinos. Hinos é uma coisa, cânticos espirituais é outra coisa. Hino, você pode cantar hino à vontade, mas cântico espiritual é aquele que surge de dentro do seu coração. Você pode estar sofrendo, sem dinheiro, de luto, desempregado, trabalhando, solteiro, casado, separado, viúvo. Não importa o jeito que você está, mas o cântico espiritual, ele surge pelo Espírito do seu coração e você entoa louvores ao nome de Jesus. Falando entre vós. Quer ser cheio? Aproveite a oportunidade quando estiver reunido com alguém para fazer o que presta. Pastor, eu vou pregar, eu estou coberto pelo sangue de Jesus hoje. Irmão, é inadmissível. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo, mas quando você chega perto dela, é só reclamação, é só difamação, é só murmuração, é só palavra torpe, é só brincadeirinha de mau gosto, é só preconceito. As pessoas vomitam tudo que é de mal de dentro do seu espírito. Essa pessoa não está
está cheia e nunca estará. Mas quem quer ser cheio do Espírito Santo, quando está junto, dentro da oportunidade que tem, ele levanta a mão, ele glorifica, ele adora. E eu vou te dar 1 minuto agora, por favor, para você levantar a sua mão aqui nessa noite e glorificar o nome de Jesus, falando entre vós. Levante a sua mão e dê o melhor glória que você pode nessa noite. Se você quiser ser cheio, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo não perde tempo com conversa fiada. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, Bruno, ele não perde tempo com conversa fiada. Ele aproveita para bendizer, exaltar, glorificar. E o Espírito Santo está olhando e ele quer ser cheio. Ele está querendo ser cheio. Eu vou encher ele porque ele está mostrando o que ele quer. Aleluia. Vê se o irmão está do seu lado aí. Vê se ele está dormindo, está acordado, por favor. Dá uma olhada para ele e fala assim: aí, você quer ser cheio hoje? Deus está trazendo essa mensagem aqui nos Melodinas nessa noite porque Ele quer encher crente que está desanimado. O Espírito Santo quer te dar uma injeção de ânimo hoje, para você levantar amanhã um outro homem, uma outra mulher na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Falando entre vós. Só que o versículo tem 3 partes. Aproveitando a oportunidade, não para falar mal do irmão, não para falar mal do ministério, não para falar mal da liderança, não é para falar mal do pastor, muito menos do prefeito, que dirá do presidente. Não é para ficar perdendo tempo com essas coisas, mas quando a gente estiver junto, meus irmãos, alguém tem uma palavra, alguém tem um cântico, alguém sabe tocar um violão e canta um hino, o outro lê um salmo, o outro glorifica a Deus, o outro pula, o outro sapateia, o outro glorifica. Mas a gente faz isso porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo. Só que aqui que está o negócio. O versículo termina dizendo: no vosso coração. Isso aqui me chamou a atenção, sabe por quê? Porque tem gente que só aproveita a oportunidade se isso aqui estiver na mão. Se isso aqui estiver na mão, aí é língua estranha, é glória a Deus, é ai, 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 ui, a bandeja está quentinha, o anjo está voando, o negócio pega porque está com o microfone na mão. Só que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, talvez você veio no culto nessa noite doido para dar uma saudação, doido para cantar um louvor, mas você não recebeu a oportunidade. Mas a oportunidade ainda está de pé, porque não precisa ser aqui no microfone, é no vosso coração. Qual é o melhor que você tem para Deus nessa noite? Charles Spurgeon tem uma história dele, que ele estava dirigindo o culto, chegou um papelzinho: pastor, eu quero cantar o hino para Jesus. Ele jogou o papelzinho de lado, o papelzinho veio de novo: pastor, eu quero cantar o hino para Jesus. Ele: irmão, está querendo cantar. Chegou 7 papeizinhos, pastor. O culto acabou e aquela irmã veio: pastor, eu queria tanto cantar para Jesus hoje. Aí o pastor falou: então canta, irmão, pode cantar agora, mas aí ninguém vai me ver. Incomoda a pessoa que está do seu lado. Fala: você está aqui hoje porque você quer que as pessoas te vejam, ou você está aqui porque você quer ser cheio do Espírito Santo e quer oferecer o seu culto racional da melhor forma possível? Aleluia! Esse é só o primeiro, tem mais 2. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, aproveita a oportunidade, falando entre vós. Só que o versículo 20 vem aí. Versículo 20, aleluia. Versículo 20 está aí: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quando a pessoa aproveita a oportunidade, falando entre vós, o Espírito Santo olha lá do céu e diz assim: esse está querendo, esse está pedindo. E a Bíblia diz que pedir, esse aqui está querendo. Só que tem o segundo. O segundo é dando sempre graças a Deus quando a conta bancária está gorda. É o que está dizendo no versículo.
Dando sempre graças a Deus quando está todo mundo em casa com saúde. É isso que o versículo está dizendo? Dando sempre graças a Deus quando o seu marido não está buchudo, está com o tanquinho em dia. Dando sempre graças a Deus quando a sua esposa é legal e não é chata. Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem dentro do seu coração um princípio chamado gratidão. A gratidão é um sentimento que nós precisamos ter, porque se nós não formos gratos a Deus, o Espírito Santo não vai encher a nossa vida. Se você está aqui nessa noite e tem o pecado da ingratidão, hoje é uma oportunidade de você pedir perdão a Deus e ser cheio do Espírito Santo hoje ainda. Porque tem gente que cai no erro, e isso aqui é o lado do ser humano. Nós temos o costume de focar só no que nós ainda não temos. Nós só focamos naquilo que nós queremos e que nós ainda não conquistamos. Mas esquecemos de perceber que Jesus já deu muita coisa para nós e nós esquecemos essas coisas e somos ingratos e ficamos só reclamando pelo que a gente não tem. Às vezes, irmão, o colchão que você dorme não é tão bom. Às vezes a casa que você mora é alugada. Às vezes o carro que você anda é mais grande que você, ele pinga mais óleo que você. E às vezes você fica com o coração atribulado, querendo as coisas e não tem. Às vezes você abre a despensa da sua casa e não tem uma bolacha para você dar para o seu filho. Você quer sair com a sua família e não tem dinheiro para pôr gasolina no carro para sair. Mas em vez de reclamar, você pensa assim: olha onde eu estava, olha onde Deus me trouxe. Olha os livramentos que o Senhor já me deu. Quantas vezes eu já fui curado pelo Senhor. Quantos livramentos de morte o Senhor já deu para a minha família. Você pode levantar a sua mão nessa noite. Aleluia. E você sentiu o cuidado de Deus quando você coloca um prato de refeição para almoçar, para jantar. É Deus cuidando da sua casa. É Deus cuidando da sua vida. É Deus cuidando da sua família. Eu quero convidar agora por 30 segundos, só quem tem motivo para agradecer a Deus. Dá graças a Deus por tudo. Está chorando, dá graças a Deus, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, casado, solteiro, empregado, desempregado, sendo rico, sendo pobre, sendo com cargo ou sem cargo, em evidência ou no anonimato. Levante a sua mão, já cansou? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Diga assim: obrigado, Jesus, pela minha esposa, obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito na minha família, na minha vida. Se você for ingrato, você pode estar cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo olha Samuel do céu, está aproveitando a oportunidade para fazer coisa boa, coisa que presta. Ele tem um coração grato, porque ele sabe agradecer a Deus por tudo. Morreu alguém da minha família, louvado seja o nome de Jesus. Tem alguém internado no hospital, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai sair dessa situação, mas se não sair, ele continua sendo Deus e bendito seja o nome dele, pô. Aí o Espírito Santo olha e se diz assim: está querendo. Incomoda a pessoa que está perto de você e fala: você está querendo? Você está querendo ser cheio hoje? Só que o texto continua, versículo 21. Primeiro item, Valmir: aproveitar a oportunidade para fazer coisa boa. O segundo item: ter o coração agradecido a Deus por tudo, não é de vez em quando, é sempre. Só que o terceiro, Martinha, é só para quem é crente mesmo. O terceiro, ele é crucial para diferenciar quem vai ser cheio e quem não vai ser cheio. Porque se não for convertido, e pasmem vocês, nós estamos em igrejas abarrotadas, mas uma grande parte dos irmãos não são convertidos, são apenas convencidos. São pessoas que vêm para uma igreja como essa e dizem assim:
bom eu ir todo domingo. É bom eu dar o meu dízimo e a minha oferta, porque eu estou fazendo o meu ritual. É bom eu levar as crianças para a igreja, porque é bom eles crescerem no ambiente da igreja, porque ele é convencido. Agora, quem é convertido, meu irmão? Quem é convertido, meu irmão? Quem é convertido de verdade, ele sabe reconhecer um ambiente como esse. Quem é convertido não vem assistir culto. Quem é convertido, ele vem prestar um culto a Jesus. Louvado seja Deus. Aqui não é cinema, aqui não é teatro. Aqui é uma casa de oração, de adoração, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E só quem é convertido vai cumprir o terceiro item. Aproveitar a oportunidade, ó, como diz aí fora, suave, tranquilo. William, a segunda, dá graças a Deus por tudo, Renato, ó, tranquilo. Mas agora eu quero ver você fazer isso aqui, ó. Só quem fizer o terceiro, que está no versículo 21, vai poder ser cheio do Espírito Santo. E isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus, que fala comigo e fala com a igreja nessa noite. Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu me sujeitar a fulana? Eu abaixar minha cabeça pro fulano? O fulano tem menos estudo do que eu. O carro dele é mais antigo do que o meu é do ano. A minha roupa que eu uso, ela é muito mais cara do que a fulana usa. Eu vou me sujeitar, sabe o que é isso, irmão? É pessoa que está cheia de si mesmo. É pessoa que está cheia do seu próprio ego, do seu próprio orgulho. E aí não vai ter espaço para o Espírito Santo entrar. Agora, quem é cristão de verdade, quem é convertido de verdade, ele sabe abaixar a cabeça para a autoridade. Quem é convertido de verdade, ele sabe reconhecer o valor do seu irmão, porque Jesus derramou o seu sangue precioso pela vida dele também. Ah, irmão, eu vou falar. É inadmissível nós estarmos no ambiente de culto e ter um irmão que não consegue olhar na cara do outro irmão. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus para falar isso aqui. É inadmissível um liderado tratar o seu líder com zombaria. Isso é rebeldia, rebelião. Isso começou lá no céu. É inadmissível que uma pessoa cheia de si seja cheia do Espírito Santo, porque o Espírito é santo, ele não habita em qualquer lugar. A palavra é dura, mas ela é necessária nessa noite, porque o Espírito Santo está aqui no nosso meio e ele quer encher o teu coração nessa noite. Aleluia! Não é humilhação, não é inferioridade, não é perda de valor. A Bíblia diz em Romanos 13:1: não há autoridade que não venha de Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, por favor, pergunta para esse irmão, com todo carinho. Não faça isso com cara de delegado, não. Mas pergunte para a pessoa que está do seu lado: você quer ser cheio, meu irmão? Aleluia. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. E tem uns irmãos, Samuel, que pensam assim: eu não suporto fulano, eu não suporto ciclano. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, é dar suporte ao outro. Não é suportar de convívio, é dar suporte. Você está precisando de ajuda? Eu vou orar com você. Fala para a pessoa que está do seu lado: por favor, está segurando a mão. Você está precisando de oração? Eu vou te ajudar em oração, minha irmã. Eu vou orar pela sua vida, meu irmão. Porque nós estamos aqui, eu me sujeito a você. Porque eu sei que Deus tem uma obra na sua vida também. Não é só na minha, não. Aqui todo mundo é importante.
Aqui todo mundo é servo de Deus. Aqui todo mundo quer ser cheio pelo Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo. São 3 ingredientes só. 3 ingredientes só. Aproveite a oportunidade. Dê graças a Deus por tudo e se sujeite aos seus irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Sede todos sujeitos uns aos outros. Sem humildade não tem plenitude do Espírito Santo. Pergunto a você, você quer ser cheio nessa noite? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Aleluia. Só que agora, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu preciso encerrar. Esses são os 3 passos que eu preciso fazer para ser cheio. Pergunta para quem está perto de você, está tranquilo? Você consegue fazer? São só 3, não é 15, 20, é 3 só. Aproveite a oportunidade, seja grato e se sujeite. Quando eu olho para o joio e para o trigo, Pedro, são igualzinho. Só que na hora de colher, mano, dá para saber, porque o trigo ele tem fruto. E quando o trigo está cheio de fruto, sabe o que ele faz? Ele faz assim. Porque ele está cheio de fruto. O joio não, o joio está assim, meu irmão. Eu não me curvo. Vai ser arrancado, vai ser jogado no fogo. Mas quem sabe se curvar como trigo, ele vai ser colhido, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Humildade! Aleluia! Só que o texto, ele continua, o texto original, não tem capítulo 5, capítulo 6. É um texto só. Paulo está dizendo que você que quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa fazer essas 3 coisas. Mas Paulo, como que eu vou saber se eu já estou cheio? O que eu vou falar agora aqui não é para você ficar olhando o seu irmão, não é para você olhar para você mesmo. Para a gente ir embora para casa com isso na cabeça. Porque ele chega no versículo 21 agora. Como é que eu sei que a mulher está cheia do Espírito Santo? Agora vai pegar. E é bom que vai acabar o culto, eu vou sair rápido, ninguém me pega lá fora. A Bíblia diz assim, versículo 21, por favor, observe na sua Bíblia. Versículo 22, por favor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Como é que eu sei que uma irmã está cheia do Espírito Santo? Quando ela é feminina e não feminista. Maridão acaba o culto de domingo, pode ser hoje. Ele chega em casa e diz, meu bem, eu estou morrendo de fome. Ela fala assim, o fogão está lá, o bujão está ali, as coisas estão na geladeira, se vira. Mas na igreja, ela faz assim, ó, faz aviãozinho, luta karatê, fogo de álcool. Fogo de álcool. Sabe o que é fogo de álcool? É aquele fogo que pega, mas em 1 minuto acaba. É na nossa casa que nós provamos que nós somos cheios do Espírito Santo. O jeito que a esposa trata o marido dentro de casa vai mostrar que ela está cheia do Espírito Santo. Deixa eu acalmar agora aqui. Porque o texto, ele usa 3 versículos para a mulher. Só que usa 9 para o homem. Agora vai pegar. Chega lá no 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ele. Tem irmã casada aqui? Cadê a irmã casada? Olha para onde está o seu esposo agora, se ele estiver aqui. Localizou? Pergunta para ele de longe assim, tem coragem de morrer por mim? E aí?
Irmão, tem marido que está de noite deitado com a esposa na cama. Ele ouve um barulho no quintal, o cachorro começa a latir. Ele fala assim para a esposa: vai lá, amor. Vai ver o que está acontecendo. Esse homem está cheio do Espírito Santo? Aqui, ó. Se o marido amar a esposa vai ser sujeita ao marido. E a Bíblia diz mais. Observe, por favor, o versículo 31. Vai ganhar tempo que já estou terminando. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher, e serão dois uma. Quem é que deixa o pai e a mãe? É a mulher ou é o marido? Não, o que a Bíblia está dizendo? É o homem. Sabe o que Paulo está dizendo? O homem cheio do Espírito Santo é o homem de atitude. O homem cheio do Espírito Santo é ele que toma a rédea dentro da sua casa. O homem cheio do Espírito Santo, ele é macho, ele toca a lâmpada, ele arruma as resistências de chuveiro, ele arruma o varal, ele protege a esposa, ele provê, ele cuida dos filhos, ele cuida da casa, mas nós estamos dentro de uma geração que a mulher está fazendo o papel de homem dentro de casa. Tem mulher que trata o marido dentro de casa como se fosse filho, fala, briga com ele como se ele fosse um moleque, aí na hora que ela quer o homem, não tem. E atendendo alguns casais, a gente percebe isso. Está na hora da igreja voltar a ser cheia do Espírito Santo de verdade, conforme a palavra diz. Deus quer te encher do Espírito Santo nessa noite. Vamos ficar de pé para orar, irmãos. 8, falta 1 minuto mais um. Aleluia. Só quem sentiu a presença do Espírito Santo já nessa noite. Mantenha a sua mão de